Pessoal, então assim, essa é um Pix Academy que a gente vai apresentar um pouco mais sobre o mercado que a PixGrid está inserida. Tá? Então, a gente fez um estudo de mercado sobre o setor elétrico. Uh, a ideia é, então, eu e o Clisman nos apresentarmos o setor elétrico como um todo. Por favor, me interrompam, perguntem, esclareçam dúvidas. A nossa ideia, no final, dar um tempinho para isso também, algumas discussões, né? O que o pessoal achou, o que não achou, dúvidas. Mas se ao longo da apresentação tiverem alguma pergunta, por favor, interrompam a gente. Eu não vou estar vendo a apresentação, vendo você, se alguém levantar a mão, né, fazer algum sinal, não vou estar vendo, estou vendo só a apresentação. Então, por favor, falem e interrompam a gente, tá ok? Então, inicialmente, né, para quem não me conhece, eu sou o Carlos, já estou na Pix há um pouquinho mais de um ano. Iniciei trabalhando como executivo comercial da PixForce, vendendo soluções de visão computacional mais focadas para a indústria. Início do ano, então, a gente começou com esse desafio da PixGrid, então fui deslocado, né, dentro do setor comercial, mas mais para um foco no setor elétrico. Então, desde o início do ano, eu estou me apresentando, então, como executivo comercial da PixGrid, né, que é uma vertical para o setor elétrico da PixForce. Clisman, por favor, se apresente também. Tá, Carlos. Eu vou fazer na ordem aí, se você já puder passar o slide, eu já faço a apresentação, tá? Para quem não me conhece também, tá? Sou o Clisman, eu entrei na PixForce como estagiário, né? Ainda estou como estagiário, né? SDR aí. Tem 5 meses, se não me falha a memória, atuando aí só na PixGrid e atuo em conjunto com o Carlos para que haja esse desenvolvimento aí de um mercado de energia elétrica para a Pix. Então, assim, pessoal, esse estudo, tá, que a gente fez é sobre o setor elétrico brasileiro. Tá? Então, eu vou, né, no início da nossa apresentação, agora eu vou falar um pouco sobre os objetivos desse estudo, por que a gente resolveu fazer isso. O Clisman vai falar um pouco, então, sobre o setor elétrico como um todo, a organização, os agentes de regulação. Depois eu volto, eu e ele conversamos aí sobre um pouco sobre o segmento, né, que é organizado. Vamos falar sobre o P&D ANEEL. A gente sempre conversa, né, nas nossas reuniões comerciais com o time todo, né, sobre os P&Ds que são fechados, e a maioria deles é P&D ANEEL. Então a gente vai explicar de onde é que vem, por que ele existe, como é que ele é organizado. Por fim, vamos apresentar então um pouco mais sobre a PixGrid, como ela surgiu, quais são as soluções, como é que são os benefícios, né, que a gente está proporcionando para os nossos clientes, e depois apresentar então quem já é nosso parceiro e quem são nossos concorrentes no mercado. Né? A gente, apesar de estar fazendo coisas muito novas aí para o mercado como um todo, já existem concorrentes, certo? Então, objetivos gerais desse estudo, tá, é para que todo o nosso time consiga marcar mais gols, fazer mais cestas e, claro, conseguir acertar o alvo de uma forma muito mais rápida. Como a Bárbara comentou, né, esse vídeo, né, essa apresentação vai ficar gravada para todos os colaboradores novos aí que entrarem para o time, conhecerem também o setor elétrico, saber onde estão inseridos, quais são os objetivos da empresa, como que a gente vai estar atendendo, para facilitar essa transição e que a gente consiga, então, cada vez ter melhores resultados como um todo. Legal, Carlos. Vou dar continuidade, tá? Aí já com a organização do setor, dando uma breve explicação aí como está funcionando cada etapa desse setor, tá? O setor elétrico brasileiro, a gente entende ele como bem dividido, tá? E sequenciado, né? Tem uma sequência lógica, né? Partindo aí do setor de geração, onde haverá aí empresas que vão produzir energia e essa energia precisa sair, né? Tem um método de saída. Então, aí partimos para o próximo, que é a transmissão, né? Empresas vão fazer o trabalho de transportar essa energia produzida até as subestações nos grandes centros consumidores aí, né, nas cidades e afins. Daí tem a distribuição, né? Daqui, empresas vão levar essa energia, né, que já está ali da subestação ou baixa e média tensão, né, para os consumidores ou alta para geradores, enfim, para o consumidor final. A comercialização da energia, saindo um pouco aqui
do mercado regulado, onde a gente está abordando, né? Há também o ACL, né? O mercado de contratação livre, né? Basicamente é o consumidor que está negociando ali livremente com geradoras e comercializadoras com fins de determinar ali os próprios preços e prazos de pagamento, né? O objetivo disso aqui é ter um menor custo, né, na contratação de energia. Aproximadamente 35% de economia em relação ao mercado regulado. Por quê? Esse ambiente aqui ele vai estar trabalhando, né, contornando as crises aí hídricas, por conta de pré-estratégias já estabelecidas ali, no ato do contrato, para que não haja esse percalço aí, né? Então eles vão estar ali sempre com contratos longos, né, de venda. Só um adendo, né? O Mercado Livre que o Clisman comentou, ele hoje está um pouco distante de nós, né? Sim, sim. O consumidor, né, residencial não conhece ainda muito bem, porque até então ele estava sendo permitido somente para indústrias e grandes comércios. Hoje, a partir desse ano, já está conversando, então, para que residências também possam utilizar o Mercado Livre. Então, a gente vai consumir, né, a energia ainda através do fio que passa na frente da nossa casa aqui, mas vai estar fazendo um contrato direto com a geração. E a grande maioria dessas empresas de Mercado Livre hoje estão trabalhando com energias renováveis, né? Como o Clisman falou ali, com o setor de fotovoltaicos e eólicos principalmente. Isso. Basicamente o que o Carlos falou, né? Eu vou estar aqui abordando rapidinho, o final, a questão da compra da energia, né? Então tem ainda essa consideração de consumidor ali, quanto à quantidade, né? No caso, tem um teto estabelecido para um consumidor especial, que é de 500 quilowatts a 1.500, e os consumidores livres já mesmo são os grandes consumidores, acima dos 1.500, né? Na contratação. Alô? Travou um pouco, peraí. Pode continuar, estamos ouvindo. Então vamos lá, tá? Carlos, peraí. Tá travando. Alô? Estamos te ouvindo bem, Clisman. Cara, não tô conseguindo ver nada. Só um minuto, tá? Tá, voltou. Me perdi agora. Quanto ao consumidor, ou quanto ao mercado regulado, né? Voltando ao foco principal da solução, onde a Pix está estabelecida, o mercado regulado nada mais é que a existência de órgãos ali vinculados ao governo que vão estabelecer a, as diretrizes de funcionamento, sejam elas financeiras ou de operação, de acordo com os objetivos ali do setor, né? Os objetivos atuais. Eu acho que o Carlos já está, né? Você me confirma se está no slide já, Carlos? Sim. Tá. Então, vamos separar por dois grupos aí. Não estou conseguindo ver o slide, acabou fechando aqui. Mas vamos separar por dois grupos, tá? Um primeiro grupo ligado mais ao governo. Então, vai ser um pouco mais burocrático. Então, a gente tira primeiro aí o CNPE, tá? Que é o Conselho Nacional de Política Energética, onde vai estar formulando aí as políticas e diretrizes para o setor energético, né? A gente tem aí o MME abaixo dele, tá? Que é o Ministério de Minas e Energia. Esse aí vai estar atuando, formulando e implementando as políticas que foram estabelecidas ali pelo CNPE. Todo em respeito ao que foi estabelecido pelo CNPE, tá? Trabalhando ao lado dele, voltou aqui, o Carlos, obrigado. Voltando aqui, tá? O slide. Ao lado dele aí a gente vai ter a EPE e o CMSE, tá? Vai estar trabalhando em conjunto com o Ministério de Minas e Energia. A EPE, Empresa de Pesquisa Energética, ela vai estar realizando estudos e pesquisas, tá? Aprofundadas para a definição da matriz energética. Também
vai estar atuando aí no planejamento da expansão do setor elétrico, no que diz a geração e transmissão só. O CMSE, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, ele vai estar monitorando as condições de atendimento, tá? Dos serviços de energia. E, porventura, recomendando ações preventivas para garantir a segurança do suprimento energético no país, tá? Fazendo aí uma linha lógica, já estou vendo aqui o slide, né? Saindo aí desse setor mais burocrático, mais político, a gente vem para a ANEEL, um pouquinho também, vai levar um pouquinho disso, mas ela já é uma agência que vai regular o setor em si, né? O comércio aí de energia e serviços, tá? É a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela vai estar atuando aí fiscalizando e regulando a produção, a transmissão e a distribuição de energia elétrica, com o intuito de buscar um melhor equilíbrio no mercado, tá? Também atuando em conjunto com a ANEEL, tá? A gente vai encontrar aí a ONS à direita e o CEE à esquerda. O ONS é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, este responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão que estão diretamente ligadas ao SIN, o Sistema Interligado Nacional, que vai ser abordado mais para frente aqui nessa apresentação, tá? Já a Câmara, né, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o CCEE, viabiliza a comercialização de energia dentro desse ambiente aí regulado, né? Porque como? Né, efetuando aí os leilões, né, junto à ANEEL, de empreendimentos, onde vai atrair os agentes regulatórios, os agentes aí do mercado, né, sejam eles de geração, distribuição, transmissão, a adquirir esses empreendimentos e dar continuidade aos serviços de energia elétrica no país, tá? Para assim ter uma melhor eficiência do mercado brasileiro de energia. Beleza. Bom, então, dando continuidade, né, eu só finalizando aqui o comentário final sobre essa parte, o bom, tá, de ter um setor regulado, né, que tem todas as suas regras e as suas legislações, né, específicas, é que a gente tem acesso, né, e por ser um setor público, né, a gente tem acesso a muita informação. Então, a gente sabe quantas usinas de geração existem, quantas linhas de transmissão existem, quem são esses proprietários, então a gente tem acesso a muita informação de mercado dessas empresas. Vocês vão ver mais adiante também que uma dos entraves é por ser muita coisa pública ainda, mas isso está sendo aberto com as privatizações, então está se tornando também mais acessíveis. Tá? Eu vou falar para vocês um pouco sobre a geração de energia. Vocês já devem ter ouvido falar que a matriz elétrica brasileira é, na sua maioria, uma matriz renovável, em torno de 85% hoje da matriz elétrica, né, de geração de energia, ela é renovável, sendo na sua maioria hidráulica, né, compostas por usinas hidrelétricas, PCHs, né, e CGHs, que são as usinas menores, na verdade. O que muda entre elas é mais a questão de potência. Usinas eólicas e solar estão crescendo bastante também. E um segundo ponto interessante, importante também, são as usinas térmicas, que daí existem usinas térmicas termoelétricas, né, de biomassa, de gás natural, de petróleo, nucleares, todas elas mais ou menos com a mesmas características, só muda mesmo o combustível de queima. Então, entrando um pouco mais, né, todos esses tipos de geração de energia existem no Brasil, em sua maioria, então, termoelétricas, hidrelétricas, as termoelétricas e as termonucleares, elas são uma energia térmica movendo uma turbina, tá? Assim como a eólica é a energia do vento movendo uma turbina, e a hidrelétrica é a energia da água, né, do fluxo de água movendo uma turbina. Então, esse tipo de geração é mais ou menos a mesma lógica, é uma turbina sendo movimentada, então a energia mecânica se tornando energia elétrica depois de passar então pelo gerador e tudo mais. A usina fotovoltaica ela é um pouco diferente, ela a geração dela é feita pelo efeito fotovoltaico, né, se vocês lembrarem lá das nossas aulas de ciência, aí, claro que quem for da engenharia, de repente, já tem um pouco mais detalhado isso, mas quem é da humanas, aí na parte administrativa e comercial também, vai lembrar nossas aulas de ciência sobre os átomos, os elétrons, né, os fótons, e a gente tem
tem muitos desses elementos. E esse efeito fotovoltaico é os fótons, né, a luz, incidindo nos átomos, os elétrons se movimentando dentro do átomo e isso gerando uma corrente elétrica, né, que então são, né, captados pelo esse material todo, encaminhados para um inversor de potência que transforma a energia de corrente contínua para uma corrente alternada, então que é levada para as nossas casas. Tá? Então, todas essas formas de energia existem no Brasil, tá? Sendo que a sua maioria é hidrelétrica hoje. As principais dores desse setor, que é o que a gente está monitorando bastante, e vocês vão ver mais adiante que a gente já tem soluções, tá? Principalmente monitoramento e inspeção dos ativos, são grandes extensões de terra, são equipamentos que superaquecem, né, que têm eletricidade, então isso são relativamente perigosos, né, de se inspecionar. As grandes extensões, né, principalmente hidrelétricas, com áreas de proteção ambiental, reflorestamento, os reservatórios, né, então fazer essa inspeção caminhando é muito complicado, dificilmente tu vai conseguir fazer uma inspeção de qualidade, então a utilização de diversas ferramentas, aí, tanto drones, satélites, se torna algo bem factível e aplicável para todas essas situações. Falando um pouco sobre o tamanho do setor, tá? Aqui são as usinas de geração de energia que existem no Brasil. Então, usinas hidrelétricas, vocês podem ver que tem uma quantidade relativamente baixa, mas vocês vão ver que a geração de energia delas é a principal, tá? A hidrelétrica. Usinas fotovoltaicas tem uma questão muito interessante, que são mais de 3 mil usinas, né? Hoje, né? Quase 4 mil usinas em operação hoje, porém, apenas 120 dessas usinas são uma produção maior que 1.000 quilowatts, né? E elas geram 99% da energia hoje do setor fotovoltaico, que é em torno de 3 gigawatts de potência. Então, aqui na questão da geração da energia, como eu falei, a usina hidrelétrica tem pouca quantidade, porém produz bastante energia. Né? E hoje, né, com a crise hídrica, realmente tem uma seca muito forte em todo o Brasil, essa potência de geração está comprometida, e por isso, né, as usinas termoelétricas, principalmente, são facilmente ligáveis, né, que hoje estão algumas desativadas, mas é só colocar o combustível e ela começa a gerar. A questão é que ela tem uma poluição muito grande. Voltando para a usina fotovoltaica, a gente alcançou um marco no Brasil muito interessante, que a usina geração centralizada, né, que são essas usinas ligadas ao ONS aí, e a geração distribuída, que é o tipo de geração que a gente tem nas usinas instaladas em casa, chegou à marca de 10 gigawatts de potência. Se eu não me engano, o Brasil está em 15º no mundo em geração de potência fotovoltaica, sendo que a Europa, né, são os principais países que geram energia fotovoltaica. No Brasil, a pior índice de irradiação de irradiação solar, que é o que impacta na geração, né? O pior índice, que é aqui no Rio Grande do Sul, que é na região sul do Brasil, é melhor que o melhor índice europeu. Então, a gente tem um potencial muito grande para as usinas fotovoltaicas. E vocês podem ver que em pouco tempo, né, essa geração de usina fotovoltaica vai ter um crescimento muito grande. Aqui sobre os principais grupos, né? Então, Eletrobras, Furnas, Eletronorte, Chesf, vocês podem ver que o símbolo é o mesmo, são estatais. Norte Energia possui uma parcela muito grande de ações aí sendo controladas pela Eletrobras também, então também vem a ser uma estatal, né? Copel é uma estatal do estado do Paraná para geração, CEMIG, Minas Gerais, Itaipu, vocês conhecem também, né? Também é uma estatal e ainda é binacional, né? A gente divide com o Paraguai. E poucas são as empresas na área de geração com relevância, tá? que atuam de forma privada. A AES e ENGIE são exemplos disso. Então, o Clisman comentou antes sobre a EPE. A EPE faz anualmente o plano
decimal de energia, de expansão da energia, né? Então, eles projetam, né, para 10 anos para frente como é que vai ser a evolução da energia. A gente pode ver, então, que eólicas e usinas de gás vão ter uma geração muito grande, um crescimento muito grande, solar também tem um destaque, mas, de maneira geral, o Brasil vai continuar sendo muito renovável, né? Aqui é mais informações de mercado mesmo, para a gente ir acompanhando. E para a gente não ficar fora também das grandes novidades, tá? A gente tem que acompanhar diversas novas fontes de energia. Tá? Eu não vou entrar muito nelas aqui, mas da mesma forma de uma usina eólica, a gente tem a de maremotriz, né, que usa a energia da maré para movimentar a pás e também movimentar os geradores. Esses geração fotovoltaica orgânica, né? Então são filmes impressos com materiais que geram energia, são muito mais leves, muito mais flexíveis e podem ser aplicados de diversas outras formas. Já é a terceira geração de painéis fotovoltaicos. O hidrogênio verde, que está se falando bastante, é uma nova fonte de energia também. Ele não está se conseguindo ainda trabalhar muito com a geração dessa energia, mas ela é uma excelente fonte para acúmulo e o uso da energia, né? Então, por exemplo, para veículos elétricos vai ser muito utilizado células de hidrogênio para movimentação do carro. Usinas híbridas, né? Então, o que tem usinas fotovoltaicas e eólicas, isso já está sendo bastante aplicado. E essa outra questão aqui é a heliotérmica, onde tem uma central, né, que gera a energia, e vários espelhos, vários módulos que realmente refletem a luz solar, focando nesse determinado ponto aqui que aquece um determinado fluido e volta, né, para a mesma solução lá de mover uma turbina. Legal, Carlos. Agora abordando um pouco, né, das linhas de transmissão, um pouco mais por cima, né? São grandes estruturas, como pode ver aí no slide, né, metálicas, com fins de transportar a energia, né, como eu falei lá nos primeiros slides, a energia produzida pelos empresas ali, né, geradoras de energia, para a área de distribuição ou consumidores. Então, essas torres são constituídas, né, de fios condutores energizados e metálicos também, que são suspensos, aí, como pode olhar aí no slide, na torre, e para que haja uma segurança dessa energia passando, né, pela torre, a existência de isoladores ali, onde o Carlos marcou, tá? Para que isole os fios da torre, para evitando, assim, uma das soluções, né, da Pix, sobre a inspeção justamente nos isoladores, evitando que essa área da torre seja energizada, né, e pessoas que vão fazer ali a manutenção acabem sofrendo acidentes, né, então isso aí tem que estar sempre adequado, tá? Não sei se o Carlos quer adequar alguma coisa a mais. Não, eu acho que Tá, sobre as torres é mais ou menos isso, né? Então, a gente tem beleza. diversos elementos na torre para esse transporte de energias em alta tensão, tá? Tá, Acho que a gente vai falar sobre os outros elementos aqui também, né? beleza. Tá certo. Dando continuidade aqui, tá? Essas linhas, elas geralmente se estendem por longas e longas distâncias, tá? Que conectam essas usinas, como eu falei, aos consumidores. Ao longo dessa linha, dá para ver ali na segunda foto, tá? A faixa de servidão. Esse também uma das soluções que a Pix trabalha, né? E essa faixa de servidão, ela tem que estar adequada de acordo com as diretrizes lá estabelecidas, né, pelos órgãos de segurança e monitoramento, evitando assim que hajam construções inadequadas ali abaixo ou nas redondezas, e também um avanço de vegetação, né? Se a vegetação passa da altura limite, ela já deve ser retirada ali, né? Deve ser aparada para que não hajam, tire o risco de incêndio, né? Tire o risco ali humano também quanto à questão de edifícios naquela área, evitando assim processos e multas e aí vai, né? Só
conhecimento, tá? A potência ali geralmente é trifásica, né? Passando ali 3 conjuntos de cabos na torre, e um desses lá, o mais alto, no caso ele seria o para-raio, tá? Para que tenha, dê seguro, né? Tenha uma seguridade na passagem elétrica por ali e não hajam mais problemas, né? No caso, quanto a condução aí. Essas torres devem aguentar também grandes, por assim dizer, desastres naturais, né? Muito vendaval. Elas possuem a estrutura levada a isso. Às vezes não são bem adequadas, mas a maioria delas tem que ter esse requisito, tá? Levando um pouco à subestação de transmissão, eu acho que eu já devo ter explicado um pouco lá em cima, tá? Geralmente essas são localizadas nos pontos de conexão e vão conectar aí geradores, consumidores, empresas de distribuição de energia, como eu falei, ou abaixando a tensão ou aumentando a tensão, de acordo com o requisito da necessidade, né, de cada um ali. Quanto ao SIM, tá, que a gente acabou falando lá no ONS e não dando continuidade, eu vim falar aqui, é o Sistema Integrado Nacional. O Carlos está botando aqui, acabei me passando, tá? Esses são tipos de inspeção que são feitos hoje nas torres de transmissão, tá? Ou pode ser por drone, helicóptero sobrevoando ali os limites da torre, ou a pé, no caso ali, com um binóculozinho e olhando as anomalias, tá? Só, então, entrando um pouquinho nessa parte da lei aqui, tá? Como eu falei, é um setor regulado, então, até a inspeção, né, e a manutenção das linhas, elas são reguladas. Então, tem uma lei que exige uma inspeção de rotina a cada 12 meses, para se verificar tudo na torre, né? Estado geral da linha, situação de estais, integridade, parte de vegetação, erosões, né, isoladores. E isso é feito, né, como o Clisman comentou, de diversas formas. Pode ser uma pessoa caminhando embaixo da linha e olhando para cima, né, com binóculo, drones, né, pilotados manualmente ou automaticamente, como a PIX está desenvolvendo, e grandes extensões de linhas. Hoje no Brasil a gente tem em torno de 165 mil quilômetros de linhas de transmissão. Para os próximos 10 anos é para chegar a 185 mil quilômetros de linhas. Então tem linhas muito grandes, com extensões mais de 1.000, 2.000 quilômetros, e essas extensões, né, principalmente na área não povoada, é feito muitas vezes por helicóptero, que ainda acaba sendo mais eficiente para a aquisição dessas imagens. Fala um pouquinho sobre o SIM. Isso, você acabou citando, né, a questão da quilometragem, né, mas o objetivo dele é ligar todas as regiões aí, né, tem o objetivo de ligar todas as regiões, proporcionando a distribuição de energia, né, adequada a todos. Tá? No caso, não sei se dá para ver nesse slide, Carlos, não sei se dá para você identificar, mas ele é composto aí por diversas, né, fontes geradoras que estão introduzidas também nele, que vão produzir energia para ser distribuída nessas linhas de transmissão, né, para suprir a necessidade das regiões que apresentem a deficiência ali de geração, né, por conta de secas ou relacionados, para garantir a diminuição justamente dessas crises energéticas, né, no caso fazer uma mediação ali, né. Aqui nessa imagem, tá, eu quis só destacar mesmo a transmissão e as subestações, né? Cada pontinho preto então, são subestações dentro do Brasil. E normalmente, então, os pontos iniciais aqui, tá? Por exemplo, aqui, né, nesse ponto, vai ter uma indústria, né, de uma usina de geração. Né? Não sei qual é que é essa específica, mas cada início de linhas deve ter uma usina que vai transmitir, vai gerar essa energia para ser transmitida depois. Né? Isso. Então a gente tem algumas várias tensões, né? Quanto mais distante, normalmente mais alta é a tensão de envio. Vocês podem ver, tem tensões, né, que ligam o norte ao sul do Brasil aqui de 800 kV. Então é algo bem significativo, né? 800 kV é 800 mil volts. Isso. Eu acho que você já citou, né, Carlos, mas a maior parte, né, da energia que está sendo transportada aí pelo SIM, no caso, ainda é das hidroelétricas, né? Sim. Depois vem as termoelétricas, tem uma capacidade mais rápida de geração, e eólicas e assim por diante.
Bom, entrando um pouco na distribuição, pessoal, isso é um tema, então, bem mais conhecido por nós, né? É o cabo que passa na frente da nossa casa. Normalmente ele é dividido em dois conjuntos de cabo, né? Um mais por cima e outro abaixo. E o transformador normalmente no meio. Justamente a média tensão, em torno de 13.800 volts, que passa nessa parte de cima, de média tensão, para baixa tensão, né? Que são os fios de baixo que entram na nossa casa, em torno aí de 110, 220, 380, aí, dependendo da tensão de cada cidade. Né? E o transformador faz essa conversão aí também de média para baixa tensão. Então, um pouco da característica, né? A gente sabe que o nosso Brasil é imenso, né? Todos esses pontinhos aqui e marcações são de distribuidoras, concessionárias, né, ou permissionárias de distribuição de energia no Brasil. A gente pode ver aqui que do Sudeste, né, São Paulo, Rio, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem muitas distribuidoras menores. Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem uma característica muito grande de cooperativas. Aqui a gente tem, se não me engano, são 14 ou 15 cooperativas de energia. Viamão, aqui próximo a Porto Alegre, a gente tem uma cooperativa que atende, eu acho que são 100 famílias. Então, são pequenas hidrelétricas, né? No interior a gente tem muito também de associações de agricultores que criaram uma hidrelétrica ali para eles se abastecerem também. Então, isso ainda tem muito, tá? Mas, apesar de ter muitas empresas no geral, a gente tem poucos grupos relevantes no Brasil de distribuição de energia. Então, aqui eu quis fazer um gráfico um pouco mais visual para vocês entenderem como é que são distribuídos esses grupos, tá? Começando aqui pelo Rio Grande do Sul, ele era CE, né? Agora virou Equatorial Energia e CPFL, a RGE, então pertence à CPFL. Então, basicamente, esses dois grupos que tomam conta do Rio Grande do Sul. Santa Catarina, por ser até um pouco menor, tem muita cooperativa, eu acabei não dando destaque, mas é a Celesc, que é a empresa aqui de Santa Catarina. A Copel é uma empresa muito forte, desde a da geração de energia até a distribuição. Então, é uma empresa muito forte no Paraná. São Paulo e Rio de Janeiro tem muitas empresas de relevância, né? A CPFL, Enel, EDP, Neo Energia, né? Que a gente está fechando essa parceria agora também no I ao Quadrado. Rio de Janeiro, a Light é uma empresa muito forte. Espírito Santo, então, a EDP toma conta, basicamente. Minas é a CEMIG. E depois a gente tem três grupos principais no norte e nordeste do Brasil, né? Energisa em muitos desses estados aqui. O Amazonas Energia, então, toma conta do Amazonas, né? Então, eles têm muitos problemas também pela questão das distâncias, e a questão da floresta mesmo lá. Então, é algo bem crítico para eles lá. Equatorial é a empresa com maior extensão territorial de acesso. Então, bom, todo o estado do Pará aqui já vocês podem ver o tamanho que é. E Neoenergia também atuando bastante na Bahia, se não me engano, Rio Grande do Norte, e agora não lembro qual é que é esse estado aqui, me desculpe. Então, vocês podem ver, são poucos players no mercado de distribuição, né? Nós temos esse alinhamento com Neoenergia, então a gente vai poder acessar vários estados aqui no norte, né? EDP, a gente também está com um contrato pré-fechado com eles também, estamos com um alinhamento bom com CEMIG, Energisa, já começamos conversas também, então a gente está bem posicionado nas conversas com essas principais empresas. Enel também, bom, CPFL não precisa nem falar, além do projeto de P&D que nós temos com eles, temos outras propostas e projetos já fechados menores também dentro da PixGrid. Então, a gente está bem colocado dentro desse segmento. As principais dores, né? Oi. Ô, Carlos, você ia fazer uma pergunta sobre o Amapá ali, que eu notei que ele não tem um grupo lá. Sim, ali é a CEA, que é uma companhia elétrica do Amapá. Também é uma bem pequena, eu acabei não botando o logo dela aqui, que ela atua só no Amapá lá mesmo. Entendi. Obrigado. Então, as principais dores do setor, né? Na verdade, a principal dor é para todo mundo quando falta luz, né? E quando falta luz é por alguns desses motivos, né?
principal deles, que é uma das questões que nós estamos trabalhando no P&D, é a queda de árvores, então acompanhar a poda dessas árvores, a questão de ligações clandestinas, redes compartilhadas, né, com os postes também utilizam, os postes são utilizados pelas empresas de telecom para a questão da internet, e isso, a princípio, tem que ser fiscalizado, tem que ser monitorado, certo? Então, tem diversas, e no mais, né, todos os ativos, né, como o Clisman falou antes, isoladores, transformadores, lâmpadas, tudo isso precisa ser inspecionado. E fazer isso manualmente, né, ou com binóculo, ou com carro, sendo alguém visualizando isso, vocês sabem que é muito complexo e difícil de ter essa informação toda. Tá? No caso, isso também vai ser substituído por drones, no caso de bairros, assim também? Isso, na verdade, até a gente vai entrar um pouquinho depois, dificilmente o drone vai ser liberado para né, andar dentro da cidade, tem muitas dificultadores de voar com drone dentro da cidade. Tá? Áreas rurais, sim, né, zonas periféricas, talvez também, mas a gente está já estudando soluções de satélite, o máximo que ele conseguir ver, né, de questões de invasões e ligações clandestinas, que é o que a gente já está fazendo, mas esse carro que a gente está desenvolvendo para o projeto CPFL vai andar nas ruas para fazer essas inspeções. Né? Então, Tá, entendi. inspeção de baixo com câmeras. Tá? Ô, Carlos, uma pergunta, você mencionou uma coisa interessante que eu fico um pouquinho na dúvida, até do ponto de vista comercial, que os postes são partilhados por várias empresas, né? Inclusive empresas que não são de energia elétrica, né? Como internet, telefonia e etc. Né? Vocês têm conseguido, por exemplo, quando está fazendo esse trabalho da CPFL, vocês acreditam que é uma venda que é possível ser feita para múltiplos clientes, ou quem é dono do poste que é responsável por isso? Assim, eles alugam uma posição já com a poda, ou a gente poderia estar oferecendo, não, a gente vende isso para a Oi, vende isso para o pessoal da CPFL e etc. Não, na verdade, todos os serviços vão ser vendidos, são de interesse do setor elétrico, tá? Tanto a iluminação pública como as redes compartilhadas, tá? Que é essa aluguel do poste, ele é de interesse do setor elétrico, tá? A questão né, quando uma empresa, ela não pode simplesmente pegar o poste ali e instalar um cabo de internet. Ela tem que pedir autorização, tem que, né, dizer o que ela vai fazer, e o certo é que fosse fiscalizado isso, mas não é. A gente sabe que é impossível, né? A quantidade de postes e companhias de internet que a gente tem espalhadas por aí. E esse é uma dor muito grande, do pessoal realmente saber que aquilo que está no poste está sendo pago devidamente. Ô, Renato, interessante. É tipo uso capião, né? O cara passa ali a linha, não avisa e fica usando até descobrirem. Tem um período. Exatamente. Então, isso Renato, o grande desafio nem é as grandes que a gente conhece, igual Vivo, Claro, esse tipo de coisa. O grande desafio é que hoje, com R$500 mil, você consegue criar a sua própria empresa de internet numa cidade pequena. E aí é um cara que não tem qualidade de entrega nenhuma. Quando você pensa nessas empresas maiores, em teoria, o cara até vai instalar bem. Tá? A maior preocupação das empresas de energia, obviamente, é a remuneração pelo aluguel do poste, mas muito mais é de um cara não ir lá fazer cagada e derrubar a rede. Cara, só um exemplo disso, tá? Eu moro em Portão, uma cidade pequena. Tá? Tem uma avenida principal com todo o comércio da cidade nessa avenida principal. Há um tempo atrás, alguém foi instalar uma internet ali e botou fogo nos postes. Caiu toda a internet da cidade e a energia de toda a área comercial da cidade. Simples assim. É fascinante. A gente não pensa nisso, né? A gente normalmente não imagina que é bagunça assim. Quem mora na Finlândia não deve pensar nisso. Isso ainda tem que adicionar o miau ali, né? Preso ali naquele poste, né? Exato. Tudo misturado ali. Então, assim, pessoal, todas essas dores, tá? Então, como eu já falei, né? A gente está trabalhando nessa poda de árvores, tem essas outras dores, e isso a gente normalmente leva para o setor através de P&Ds, né? Os P&Ds são projetos de pesquisa e desenvolvimento regulados, então tem uma lei específica para isso. Clisman, pode abordar um pouquinho mais aí. Eu vou abordar por cima aqui, tá, Carlos? Acho que se quiser dar uma aprofundada aí nos projetos, o projeto P&D, né, hoje busca promover essa cultura de inovação, né,
estimulando aí os avanços do setor elétrico, com a criação de novos equipamentos e aprimorando a prestação desses serviços aí que vocês mencionaram, né? Contribuindo aí para a segurança e o fornecimento de energia elétrica. Foram 6,5 bilhões, né, Carlos? Ainda, o slide fica caindo aqui para mim. Isso, na verdade são 6,5 bilhões até 2018, tá? Então a gente já tem mais quase 3 anos aí de investimentos, então deve estar bem maior que isso já. Então, esses projetos, né, devem mostrar uma originalidade, ser aplicáveis e ser relevantes, né, ao uso ali no sistema elétrico, tornando uma viabilidade econômica de produtos e serviços. A questão da originalidade, ela é muito batida, tá? Então a gente não pode simplesmente aplicar algo que já existe no mercado, então a gente tem que desenvolver tecnologia com isso, então por isso que é um programa de pesquisa e desenvolvimento, e agora até colocar em inovação, tá? Então é um programa que tem que desenvolver originalidade, e como o Clisman falou, tem que ser aplicável a todo o setor elétrico, tá? E agora até em início do ano, né, teve uma nova orientação para 7 temas estratégicos, e um deles, então, é transformação digital, que é o que a gente está trabalhando muito forte, né, para isso. Então, aqui tem um gráfico também desses investimentos anuais, tá? Então, chegando nesses 6,5 bilhões de reais. Então, a gente tem, pode ver, nos últimos anos tem crescido bastante. 2018 tem um pico muito, muito elevado também de investimentos. Bom, dando sequência, então, pessoal, para falar um pouquinho da PixGrid, a gente já está quase no nosso horário também, vamos ser bem rápido aí. Então, como a gente já falou, né, recentemente vocês têm ouvido falar bastante do I/ao². A PixGrid surgiu como uma parceria com a Venture e com a Softex no programa I/ao². Então, a gente, do nosso conhecimento já dentro da PixForce de setor elétrico, então a gente viu que era um setor muito importante para todo o Brasil e que tinha várias demandas, né, como vocês viram aí. E com isso, então, a gente resolveu criar essa spin-off focada especificamente no setor elétrico. Eu não vou entrar, então, muito na visão computacional, o que é e como é que a gente faz isso dentro da Pix, tá? Isso é mais para quem vai entrar novo, vocês sabem muito bem disso, né? Mas, então, a gente trabalha com visão computacional, utilizando diversos sensores e tipos de imagem, então, para extrair dados relevantes para os clientes. Tá? Então, mais especificamente, são essas 6 soluções que hoje nós estamos oferecendo. Clisman, quer fazer um comentáriozinho sobre elas aí, a gente vai falando? Eu vou fazendo aí sobre as 3, né, que a gente combinou, e pelo tempo já falei bem rápido aqui, tá? Na área de geração aí, quanto a as usinas, né, fotovoltaicas, que é o que eu estou trabalhando mais, né, nessas prospecções, a Pix tem aí a capacidade de monitoramento, né, dessas grandes usinas, com o objetivo de detectar previamente as anomalias ali que venham a existir nos módulos ou equipamentos que compõem ela. Essas imagens são capturadas por meio dos drones equipados com a câmera RGB e termográfica e a atuação da inteligência artificial para o processamento dessa coleta, tá? As rotas desse drone são pré-programadas, assim gerando uma maior autonomia ao serviço. O objetivo principal, né, é atingir a equipe de OEM ali, né, que sente a dor, evitando que os módulos apresentem um superaquecimento indevido ali, né, devido à sujeira, a pontos desiguais ali do aquecimento, que levam até a incêndios nesses módulos, ou mau funcionamento em decorrência ali de um estrilhaço do painel, ou algo parecido. Quer comentar alguma coisa, Carlos, sobre? Não, sobre isso aí é exatamente isso, tá? A gente está, então, voltando um pouco para o P&D, a gente está em uma conversa para um P&D, para tornar esse sistema ele todo integrado e realmente automático, toda essa análise. Então, é uma conversa bem interessante que eu tô com muita esperança que vai sair em breve esse projeto aí. Legal. Já aí no ramo da transmissão, né, na área de transmissão, o objetivo também é atingir a equipe de OEM dessas linhas de transmissão, né, que fazem ali a inspeção delas, né, como abordado mais anteriormente aí, teve no slide. A inspeção às vezes chega a ser custosa ou gera riscos ali aos humanos, então há essa necessidade de usar algo automatizado, né, que acelere ali a qualidade
de tratamento daquelas imagens e levem a quem vai operar ali, né, na linha de transmissão, os locais específicos que apresentem as anomalias, né, como o exemplo que eu citei, o do isolador, o para-raio, anomalias que estejam ali acima, né, do limite térmico nos cabos. Eu acho que vou fazer esse resuminho, né, Carlos, se quiser. Só complementando, tá? Então, linhas de transmissão tem dentro das usinas também, né? Parques eólicos tem linhas de transmissão de média tensão e normalmente as de alta tensão essas que interligam a usina de geração para distribuição. E esse é o produto que a gente está mais focado no desenvolvimento, né? A equipe Pixquid aí de desenvolvimento está focado nessa plataforma que vai gerar missões automáticas para os drones. O drone vai voar com o nosso aplicativo, vai coletar as imagens das torres, organizar essas imagens de uma maneira que consiga pegar os dados históricos de uma forma bem organizada por torre, né? E na sequência disso, então, gerar a inteligência artificial para detectar anomalias nessas torres, né? Sujeira em módulos, erosões, vegetação próxima a fios e tudo mais. Levar também a faixa de servidão, no caso. Isso. Legal. Vamos agora para a área de distribuição, né? A gente selecionou aí a etapa de monitoramento via satélite de perdas comerciais, que a gente visa maximizar o tempo dos operadores, né? Que vão ali em prevenção de perdas, acabam percorrendo aí grandes e grandes distâncias e acabam também demorando para trazer um resultado, né? Ou às vezes nem conseguem achar esse resultado devido aos locais ali onde se encontram as fraudes. No caso, o foco da geração seriam silos de armazenagem, né, pivô de irrigação, entre outros aí relacionados que vão puxar grande quantidade de energia, e quem está fazendo a ligação clandestina se beneficie com isso. Eu acho que o objetivo dessa solução em si é acabar, né, com os milhões e milhões de reais que são perdidos aí anualmente devido a essas perdas, né. Então, há um monitoramento, né, via satélite com o uso da inteligência artificial para detectar ali via cruzamento de dados, né, dos consumidores, os locais possivelmente que apresentem as fraudes, né, no mapa de calor da região escolhida. Acho que se quiser comentar algo mais. Só destacando que esse desenvolvimento aqui, então, agora é o nosso projeto com a Neoenergia, dentro do IA², para desenvolver essa ferramenta aqui. A gente fez, no final do ano passado, uma POC com eles, então, para testar a solução. E agora, com o IA², então, a gente vai fazer o desenvolvimento realmente numa plataforma de um sistema mobile que vai, então, através de imagens satélites, interpretação dessas imagens e cruzamento de dados, priorizar essa fiscalização, né, de ligações clandestinas. Dando destaque para outro projeto de desenvolvimento também, então é esse de podas, que a gente já falou. Você já deve ter visto o carro ali, as imagens do sensor LiDAR, imagem da Ladybug. Então é um carro, né, equipado com diversos sensores, um sensor LiDAR, uma câmera estéreo, uma câmera 360 graus, um GPS de alta precisão, que vai fazer esse escaneamento da rede de distribuição mais a vegetação e, né, fazer esse reconhecimento de distâncias e o reconhecimento do tipo de vegetação que se ela é uma vegetação que cresce rápido, se cresce mais lentamente, para fazer uma programação das podas de uma forma mais adequada, reduzindo muito o gasto com as equipes, né, que vão muito cedo lá, então tem um gasto desnecessário, ou vão muito tarde e acaba quebrando um galho e interrompendo a distribuição de energia. E voltando a um outro ponto aqui, né, esse ponto 1, hoje a gente já faz alguns monitoramentos por sensoriamento remoto, e a ideia, então, também, a gente está batalhando bastante para projetos de P&D, para tornar isso uma plataforma autônoma, para sensoriamento remoto automatizado, então, utilizando satélites, e drones, então, para fazer a priorização também, né, esse monitoramento por camadas. Iniciar com o satélite, mandar o drone e depois mandar as equipes de manutenção para os locais. Então, né, falando bem rapidamente, sim, benefícios vocês conhecem bastante, né, da inteligência artificial de todos os sistemas, mas muito questão de utilizar sistema automatizado para aquisição de imagem de satélite, melhora, então, o monitoramento com maior recorrência, reduz gastos,
a gente consegue já usar imagens gratuitas, né, para então priorizar equipes de solo, com a equipe de solo utilizando a nossa plataforma de geração de missões e o nosso aplicativo PixFlight, ele vai ter uma facilidade de operação também do drone, vai ser mais ágil para adquirir imagens, vai ser mais eficiente o uso da bateria, então ele vai conseguir inspecionar uma área maior, vai ter uma padronização na aquisição das imagens, né, então, todos os devs aí e anotadores que trabalham com aquisição de imagens sabem como um padrão de aquisição, ângulos, distância, como isso facilita também para a inteligência artificial trabalhar. A plataforma, então, de inteligência artificial que vai processar os dados, vai dar maior agilidade, maior padronização, maior acurácia e uma possível escalabilidade de toda a solução para todo o setor elétrico, como a gente viu que é bem grande, né? E isso também procedimentos para gestão de ativos, vai aumentar a taxa de produção de todas as inspeções, né? Vai trazer segurança para o operador, agilidade, redução de custos e geração de dados auditáveis, né? Então, vai estar organizado, vai estar possível recuperar históricos e realmente verificar aquilo que foi feito ou não foi feito. Como comentado, né, Neoenergia, CPFL e Eneva são parceiros já nesses desenvolvimentos, né, de várias soluções, né, Neoenergia nessa fiscalização de perdas, né, com satélites, ligações clandestinas, CPFL nesse projeto da prevenção de podas, né, de planejamento de podas, e a Eneva para a inspeção de correias transportadoras. Nós somos parceiros da Planet também para trabalho, né, desenvolvimento em cima de imagens de satélites. Então, a gente está muito focado nessa questão de sensoriamento remoto. E como eu falei para vocês, né, a gente não está sozinho no mercado. Então, apesar de estar trabalhando com tecnologia de ponta, já existem outras empresas também oferecendo isso. A Horus, né, essas empresas aqui são empresas brasileiras. A Horus está com bastante semelhança em alguns trabalhos para o uso de satélite, uso de drones. A Forvans faz inspeções, né, com uso de drones e inteligência artificial para identificação de ativos. A EGAR também usa bastante drone para inspeção. A DroneEng utiliza muito drone para inspeção de tudo que é tipo de inspeção, não somente linhas de transmissão, mas industriais. Essas ferramentas aqui são ferramentas gringas, né? A Scopito é uma ferramenta que está muito semelhante àquilo que a gente quer fazer. Programação autônoma de drone, inspeção com o drone, organização das imagens e a inteligência artificial para detecção de anomalias. Isso muito em questão de drone e linhas de transmissão, tá? E a Future e a Concert, até vocês perguntaram a questão de P&Ds, a Future é uma concorrente nossa, que tem uma parceria muito forte com a Light, no Rio, que trabalha com a inspeção também de ligações clandestinas. Eles fazem um trabalho também com satélites, também cruzando dados de consumo, para detectar, então, ligações clandestinas. E a Concert é uma empresa que já trabalhou com o grupo Energisa para desenvolver também um sistema de planejamento de podas. Eles não estão... avançaram na IA, porém, no hardware para aquisição das imagens, eles estão com uma grande dificuldade de fazer o sistema parar em pé. Tá? Então, tanto é que nós estamos conversando com a Neoenergia para que eles usem o nosso hardware com os algoritmos da rede neural da Concert, tá? Para ver se eles conseguem fazer o projeto deles parar em pé. E tudo isso, pessoal, então, né, nosso propósito maior, né, é redefinir toda essa gestão de ativos do setor elétrico, vocês viram que são muitas coisas, através da inteligência artificial, para tornar tudo isso mais rápido, mais barato e mais eficiente.